Oi, meu nome é Letícia e esse é o quadro Lecrico, onde eu crio, cozinho e converso sobre criatividade. Vou chamar para cá a nossa convidada de hoje, vou deixar ela se apresentar, Thalia Miranda. Bem-vinda, Thalia! Bom, vou pedir para a Thalia se apresentar um pouco, para a gente entender para onde vai nossa conversa hoje. Então, Eu sou a Thalia, eu sou professora de inglês atualmente e também sou guia de turismo. vamos beber alguma coisa, né? Que ninguém é de ferro. Vamos beber um vinho? Então Vamos. vamos. Thalia, espero que você goste. Muito bom. E como o nosso assunto é sobre criatividade, eu quero entender o que você faz para ser mais criativa no meio desses dois trabalhos. Começando pelo inglês. No inglês eu encontro assim muitos alunos que não gostam do idioma ou que estão lá por obrigação, que a empresa pediu. Poucos são os alunos que gostam mesmo, que falam, olha, aprender inglês para mim é um sonho. Então, a parte criativa é entender o que o aluno gosta. Então, por exemplo, gosto de música, gosto de filme, gosto de série, e usar isso dentro das Uhum. aulas, né? Então, trazer um pouquinho disso, de frases, para explicar como que funciona, como ele pode fazer as trocas dentro do inglês. Então, usar um trechinho para substituir por coisas do dia a dia. Então, entra também a área de trabalho, com que o aluno trabalha, a gente Aham. adapta para simulações no inglês. Então, acaba sendo bem gratificante quando o aluno fala, poxa, eu vi isso no meu trabalho, fez todo sentido. É muito bom. Acredito eu que você tenha juntado as suas duas coisas que você gosta de fazer, que é dar aula, ensinar, Uhum. e ao mesmo tempo apreciar artes e contar histórias e lugares, e você fala muito bem. Mas olha, enquanto isso, vai contando para a gente também Ah. a sua transição do preciso de alguma coisa e como chegamos até aqui. Pensava em fazer psicologia, administração, enfim, pensava. Eu lembro da época da administração. Eu Aham. acho que era o mais viável no momento, né? Era, porque eu prestei vestibular, passei para ADM e passei para psicologia e tinha mais uma profissão que eu não lembro. Mas gastronomia nunca foi uma possibilidade na minha vida, assim. Primeiro porque o curso era extremamente caro e era uma coisa que, por mais que a minha mãe é cozinheira, sempre foi a vida inteira merendeira, cozinheira, eu não via como uma possibilidade. Até que uma amiga minha, a Letícia Almeida, que vai ser uma convidada, ela. Todas as vezes que a gente estava juntas, era cozinhando alguma coisa, sabe? Um Que doce, um delícia. almoço. E eu vi o quanto que ela gostava. E aí a gente começou a assistir Masterchef juntas. E aí foi assistindo Masterchef que eu peguei e falei assim: olha, eu gosto de comer. Eu não gostava muito de cozinhar, mas eu gosto muito de comer. E, enfim, o que eu vou fazer? Aí eu tinha uma grana guardada, investi em um curso de iniciação à culinária no Senac. E aí me apaixonei. E aí eu falei, é isso que eu quero da minha vida, trabalhar ganhando dinheiro com comida. Uai, dinheiro e Melhor comida coisa. não tem melhor combinação. E você ouviu aquele estalinho assim, ó, na mente, quando você achou a profissão? Então, quando eu fui pra gastronomia, eu ouvi um. Não foi bem um estalo, foi uma LED ligando. Eu sentia de tipo assim, ó, é esse o caminho. Só que eu fui, né, tipo, fazer gastronomia e tudo mais. E aí eu peguei e percebi, eu fiz o técnico. Então, foi no técnico que eu percebi que existia vários ramos. Existe a confeitaria, existe confeitaria, panificação, tem vários pequenos nichos dentro desses campos. E aí eu entendi que não era na cozinha quente que eu me encaixava. E eu era a pior aluna de panificação, a pior, assim, a pior, a pior. A cozinha quente é panificação? É na Não, área? a cozinha quente é pratos de restaurantes e tudo mais. Hum, A panificação já entra pão, pizzas, alguns tipos de bolo, enfim, pastel, tudo que envolve massa. Que antigamente se chamava pastelaria, não se chamava panificação, porque pastelaria era a profissão da pessoa que
Mexia com todo tipo de massa, desde massa de macarrão, até massa de torta, até pão. Eu era muito desafiada por ser ruim, eu ficava tipo, meu, não é possível que eu sou ruim em alguma coisa, tipo, não, Leonina não se aceita ruim em alguma coisa. Agora. Ela é Leonina, caso ninguém tenha reparado. Pois é. Nós e aí, somos. é verdade, nós duas somos. Desafiei, né? Falei, não, vamos melhorar isso daí. Na época surgiu a ideia de montar o Lecook, que é a minha marca, né? Decidi entrar em uma confeitaria. Para eu ter ideia mais ou menos de como eu poderia fazer e melhorar os produtos que eu estava fazendo. Lá eles me deram a oportunidade da gente juntos criar pães e tudo mais. Me tornei boa. Aí, fazendo, descobri que eu realmente gostava do processo de fazer pão, de mexer com fermento natural. Fiz vários cursos de pães, depois fiz vários cursos de fermentação. Aí fui para o ramo da pizzaria, porque também é parte da panificação e eu também não dominava muito. E aí, hoje em dia, eu transito nos dois, tanto na área da panificação. Transito nos dois. Eu sou da área da panificação, eu sou padeira, mas transito nesses dois nichos, que é fazer pão e fazer pizza. Foi isso, foi uma linha de... Isso é impossível para hoje ser super possível. É muito incrível, porque eu acho que tem um momento assim na vida que a gente está buscando o que eu posso fazer, como que eu posso ter um futuro mais agradável possível. Não é, eu preciso ostentar, eu preciso de luxos. Não, a gente só quer ter um futuro agradável. Sim, pra gente mesmo. Sim, exatamente. E como vamos chegar lá? Aí, em algum momento, quando você entra no caminho, tem que ser o seu. Eu senti olha, aí leva o jeito. A sua lâmpada acendeu, né? Foi. A lâmpada acendeu quando eu peguei e me vi na área da panificação. Que aí eu peguei e falei assim, ok, a minha luz acabou de ser acendida agora. Percebi. Esse é o nosso soufflé de queijo. Cuidado que tá quentíssimo. Tá lindo. O parmesão, ele fica muito, eu acho, muito salgado. Eita, bati no microfone, viu? Foi sem querer. O parmesão, eu acredito que ele fica muito salgado. Então eu gosto do provolone porque ele tem um gosto dele, eu amo. E ele fica no meio termo ali. Olha isso daqui, galera. Vou pegar até um pedaço maior. Dá pra ver. Olha isso. Como você usa a sua criatividade nas suas viagens particulares, que ela tem algumas, e também nas suas viagens profissionais. Meu primeiro espírito turista, assim, foi quando eu fiz intercâmbio. Eu fiz para a Cidade do Cabo, na África do Sul. E eu queria muito estudar, vivenciar o inglês. Até então eu só tinha feito a faculdade, curso, algumas especializações, mas nunca tinha vivenciado. Né? Então todo mundo fala que quando a gente vivenciar o idioma, vai ser mágico. Foi mágico. Então, assim, foi um momento único, porque eu fui viajar sozinha para um outro lugar. Pesquisei bastante sobre a cultura. Então, uma das coisas que a gente teve, né, na formação de guia de turismo é isso, de que quando você for viajar, você precisa pesquisar o lugar que você vai. Você precisa se preparar, né? Então, quando eu cheguei lá, foi maravilhoso. Então, você se deparar com um lugar lindo, incrível, cheio de opção para turistar, foi encantador. Então, foi quando eu comecei a planejar o meu roteiro. Então, meu primeiro roteiro ali, eu vou seguir esse passo, foi lá. Então, pesquisar onde eu ia de manhã, o trajeto que eu ia fazer de ônibus pela tarde, as montanhas, as vistas da noite, do fim do dia. E eu lembro, a gente fez uma chamada de vídeo quando ela tava lá, e eu lembro que real parecia que ela já tava ali há algum tempo, porque você contava o caminho, eu lembro que você foi até andando, eu lembro que você passou debaixo de uma ponte, você foi mostrar uma montanha, alguma coisa pra gente. Foi a Table Mountain. E eu lembro que ela foi indo assim, ó, com o celular na mão, como se já conhecesse, como se já fosse de casa. Foi.
O Google Maps foi o meu aliado. Eu colocava as ruas antes de viajar e ficava procurando, vendo o que eu ia ver quando eu chegasse lá. E outra coisa que me ajudou muito, não sei se você lembra, quando eu estava escrevendo um livro, esse livro já faz 10 anos e nunca ficou pronto, o destino foi a Cidade do Cabo. Foi? Então, Antes de você... Antes de viajar. Então, os restaurantes, as visitas, o museu que eu coloquei no livro, foi já pensando que quando eu chegar lá, eu vou nesses lugares. E foi muito incrível você chegar no local e falar, cara, eu escrevi sobre ele, a emoção que o personagem sentiu quando chegasse lá e a emoção que eu tô sentindo. E hoje a gente estava conversando sobre lei da atração. Eu acredito que lei da atração e criatividade é, tipo assim, uma união. Sim, porque alguns anos atrás, eu e a Thalia, a gente estava conversando de quanto a gente... quando a gente não era nada e nem ninguém. A gente tinha uma perspectiva de vida, mas era impossível, assim. E a gente, desde aquela época, a gente foi sempre muito criativa para conseguir dinheiro, pra sair, pra rolê, pra tudo. Gente, era demais. Assim, eu tenho R$5, eu tenho 10, nós temos 15. O que a gente pode fazer com isso? E pesquisas de, não, vamos beber isso que tá mais barato, vamos fazer isso pra comer porque tá mais barato. Se a gente fizer e levar, a gente fica com dinheiro pra comprar, sei lá, uma bebida lá. Sim, então... A gente era muito criativa no sentido da vida mesmo, assim, ao mesmo tempo que a gente já sabia o que a gente queria para as nossas vidas, porque a Thali, ela estava parada, estava com a faculdade trancada, e ela sonhava em dar aula, ela só queria ensinar. E aí, hoje em dia eu dou aula. Dá aula, faz MBA. Na escola, tenho os alunos online. Meu objetivo é ficar somente no online, ter mais tempo para os alunos, né, de forma online, porque depois que a gente chega na fase adulta, a gente entende mais a rotina adulta. Sim. Então, é muita correria. E o aluno ter essa possibilidade de, eu tenho aula marcada de manhã, não posso fazer de manhã, consegue à noite, é muito melhor. Sim. Ele saber que vai conseguir encaixar ali a aula, o futuro dele nos horários do dia. Porque a gente sabe, não dá para, não vou trabalhar, vou estudar. Não dá. Não tem como. Dá. Né? Então, a gente precisa ficar sendo criativo com o nosso tempo, nosso dia a dia, o tempo todo. Tipo assim, a vida é sobre isso. E eu acredito que é isso, que a lei da atração e a criatividade entra, porque a gente era muito criativo e a gente teve que atrair muito, mentalizar muito pra gente chegar e estar aqui hoje. Sim, e a força de vontade não podia morrer, de jeito nenhum. A gente precisava assim, olha, tô no chão, derrubada, não quero mais, vou largar tudo. E a gente ia, né? Não, você levanta, precisava de uma da outra. Sim. Você levanta, amanhã é um novo dia. Amanhã você vai pensar diferente. E a gente mudou muito, a gente conquistou muito, teve... Thalia viajou aí, né, como ela falou, fez o intercâmbio e tudo mais. E a gente percebe o quanto, desde então, a gente sempre esteve presente uma na vida da outra, se reinventando e sendo criativa em absolutamente tudo que a gente faz. Assim. Eu na cozinha, tá ali dando aula, sendo guia e se renovando, né? Sim. E o mais incrível é que você ficou fora, né, para trabalhar numa área que era tipo, eu tenho um sonho de fazer esse curso. Agora o sonho, eu tenho o curso, eu tenho as formações. Eu tenho uma carreira. Agora esse sonho, esse curso virou a minha carreira. Fui trabalhar, mas é exatamente isso, né, Ai, muito louco, porque a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, de que como era tudo tão distante, era tudo tão quadrado. Parecia que não ia acontecer nunca. E olha hoje. Somos capazes disso? Somos muito. Montar um roteiro de viagem, uma aula, tem alguma coisa parecida ou não? São mundos bem diferentes. Não, é parecido sim. É parecido. Porque assim, quando eu gosto de personalizar a aula pro que meu aluno gosta. Então, se o aluno ele tá com o objetivo de viajar para algum lugar,
Então eu gosto de montar a aula focado na viagem que ele vai. Que seria na conversação ali do dia a dia, tudo, desde estou no aeroporto até cheguei e preciso comer. Então, é literalmente como um roteiro viagem. É literalmente isso. A gente pesquisa o local, eu gosto de usar o Google Maps para tudo. Né? Então, eu coloco lá no mapa o local que o aluno vai, aí aproveito e peço as direções em inglês. Onde fica? Where is the coffee shop? Por exemplo. Onde está lá a cafeteria? Aí ele vai ter que me guiar pelo Google Maps, só que usando as direções em inglês. Sim. Vira esquerda, vira direita, fica na rua tal, no número tal, né? Então é muito legal, porque para os roteiros de viagem eu preciso pesquisar o lugar, eu preciso pensar nas possibilidades de trajeto. Se aquela via estiver congestionada, não dá, ou interditada, não dá para ir por ali, por onde, né, vai ser o caminho alternativo, porque eu preciso deixar o motorista a par, os turistas também a par de tudo. Se tiver um outro guia também, a gente precisa se conversar nisso. E o roteiro de aula é a mesma coisa. Eu preciso montar o que eu vou ensinar, a parte gramatical, a parte de conversação, se vai ter uma música, se não vai ter, e o que eu quero passar com aquela música, vocabulário, enfim. E se o aluno não tiver naquela vibe do dia, o que eu faço? Então eu preciso ter uma alternativa também. Que bom que se junta, né? Porque eu acho que economiza um tempinho na cabeça, já é uma coisa mais mecânica, né? Sim. Acredito que deve ser como na cozinha, porque cozinhar, depois que você aprende uma técnica, você tem uma base, que é no seu caso, a comunicação, a linguagem e tudo mais. Minha filha, você faz qualquer coisa. Você cria qualquer coisa, você desenvolve qualquer coisa. É meio que tira as rodinhas, né? Você não tem mais medo de inventar. Você já sabe que daquele jeito funciona, então você inventa uma coisa para complementar. Exatamente. Né? E aí funciona melhor ainda. Sim. O cheiro tá tão bom. Ó. Que pena que não dá para sentir, né? Será que vai existir alguma tecnologia daqui a algum tempo de as pessoas... Tipo revista da Avon. Raspa e permitir. Escaneia o QR Code aí da sua casa para você sentir o cheiro. Steve Jobs, cria alguma coisa aí, já que você não tá fazendo nada. Ele ainda é vivo? O Steve Jobs ainda é vivo? Ah, então tá bom. A produção acabou de falar que é. Não é? Não é? Inclusive, ele foi uma mente muito criativa. O link da bio da cafeteria tem uma frase que foi de um livro dele, foi da biografia que eu li dele, que fala: a simplicidade é a máxima sofisticação. Ele morreu, gente, a produção acabou de confirmar. O nosso início da vida adulta foi muito isso. Como nós vamos fazer dinheiro? Sim. Porque os trabalhos comuns, a gente sabe que a gente teria o mínimo. E o mínimo para nossa família não dá. Né? Para quem a gente quer ser, não dá. Não dá. O que a gente quer criar no futuro, o que a gente espera de retorno do futuro, viver no mínimo não dava. Então a gente precisou usar muita criatividade. E sem perder também o que a gente queria, assim, pra vida. A gente também tentava não perder a nossa identidade, porque eu lembro que era isso, era uma junção de a gente precisa ganhar dinheiro, ao mesmo tempo a gente quer fazer alguma coisa que nos dê retorno futuramente, mas que a gente não perca quem a gente é. Como você descobriu que era o inglês? Porque acho que a gente nunca conversou sobre isso, né? Olha, foi... Bom, na época da escola, meus amigos sempre falavam: poxa, você ensina bem, você já pensou em ser professora? Deus me livre. Nunca. Eu, numa sala de aula com alunos, adolescentes, crianças, não, jamais. Então não estava nos meus planos. Teve uma feira na época do ensino médio, uma feira das profissões que visitamos, e eu fui na sala de hotelaria e turismo. Era a minha ideia inicial. Pensei também em engenharia, arquitetura, mas muito cálculo. Eu sou péssima em cálculos, então não quis. Né? Então foquei em hotelaria e turismo. Só que ali nos 45 do segundo tempo,
Lembro que tinha acabado o meu estágio, na época eu fazia jovem aprendiz no ensino médio, e quando acabou a escola eu falei, preciso trabalhar. Eu fiz entrevistas em empresas de telemarketing, porque era o primeiro emprego. Aham. Eu não imaginava que pudesse conseguir algo melhor. Não que telemarketing seja ruim, é portas para todas, Aham. né, para tudo, mas me fez muito mal, não era uma Assim, opção. de todo mundo. Não, é uma experiência individual. Né, enfim, passei na prova lá no teste, Aham. só que quando eu ia fazer o último teste ali para começar, na época um ex havia me indicado com o primo dele para trabalhar numa escola de curso profissionalizante, precisava de inglês. Uhum. Eu super era insegura, eu acho que o meu inglês era nível A2, B1, que é o nível intermediário, básico intermediário. Se alguém me perguntasse assim, fala alguma coisa em inglês, ai, eu, bom dia, good morning. Uhum. Era assim, eu não conseguia desenrolar, eu tinha muita vergonha, muita timidez, mas eu precisava trabalhar, então já estava transicionando ali no vou morar sozinha e não vou morar sozinha, tinha uns 17 anos na época, então arrisquei. E foi nesse momento que eu vi que eu levava jeito. Eu não Aham. sabia muita coisa. Tinham alunos ali que sabiam muito mais que eu. Então eu tive que estudar muito, pesquisar muito. Eu não fazia faculdade ainda. Precisei pesquisar muito a aula que eu ia dar para poder entender ali o que eu ia fazer. E foi nesse momento que, poxa, eu levo jeito mesmo. E eu gostei. E muito competente, muito capaz e muito Hoje em dia, dedicada. hoje em dia eu tenho essa certeza, mas no começo eu não me achava Vou mostrar para a câmera. Você, por favor, já vá degustando. capaz. Nossa farofa, nosso purê de batata. Aqui é aqueles legumes que eu coloquei embaixo do frango e nossa sobrecoxa. Bom? Vontade de chorar, de emoção. Bom é apelido. Tá muito, muito bom. Nosso frango tá ótimo. Olha que tá soltinho, nem precisa cortar, ó. Uhum. Rapaz. É a ideia mais fora da caixa que você já teve. Em relação às aulas de inglês, eu acredito que foi uma situação assim que o aluno ele não estava conseguindo repetir nada, ele tentava e ele pedia desculpa e eu senti que ele estava começando a ficar muito nervoso, né, Uhum. por não conseguir entender a fonética. Então eu escrevi exatamente como a gente lê, como se fosse, né, falado, para ele repetir. Aí ele falou, conseguiu, e ele falou, nossa, era esse som que eu tinha que fazer, eu não estava conseguindo, pela frase, associar esse som, não estava conseguindo entender o porquê desse som, Uhum. né? Então ele conseguiu, ele leu ali, conseguiu fazer, e aí depois eu adaptei, né? Eu deixo o aluno fazer a leitura, gosto de trabalhar com livro de fonética para ajudar a soltar essa parte da fala, então ele começou a aproveitar muito mais a aula. E aí, para não ficar aquele vício de, tá tudo bem, eu vou ler só porque tem lá embaixo, Uhum. eu comecei a tirar as palavras mais comuns que a gente usa. E ele já tinha aquilo internalizado, então ele não sofria para lembrar, porque ele já tinha. Uhum. Então, nossa, aquilo foi maravilhoso. No turismo, uma ideia assim que eu tive sensacional foi quando o roteiro de praia, né, sol e praia, que a gente chama, fomos para Trindade e, nossa, tava muito gostoso. Então, basicamente, o roteiro Sol e Praia, você conduz a galera e quando chega na praia, acaba que fica cada um por si. Só que eu não queria apenas isso e só indicar, olha, no quiosque tal, você acha tal coisa. Tem um restaurante próximo que é bom, para ir até uma ilha de piscinas naturais, você pode fazer um passeio de barco, que era bem baratinho. Eu falei, bom, vocês podem, né, ficar à vontade, mas quem quiser fazer uma trilha, vamos comigo. Né? Então, dentro do roteiro Sol e Praia, a gente encontrou a trilha
para fazer, né, até as Aham. piscinas naturais. E que delícia é chegar, depois de andar tanto, sobe, desce, Aham. vai escorrendo, aí você chega naquele pedacinho de ilha com as piscinas naturais, você vê os peixinhos nadando assim, foi bem proveitoso. Nossa sobremesa está pronta. O que que a gente... Eu peguei um cookies da loja, laranja tangerina cristalizada e o creme de confeiteiro que a gente fez. Gostaria que você provasse, por favor. Gente, nada que foi feito aqui ficou mais ou menos. É tudo muito, muito mais. Tento entregar o máximo que eu posso em tudo que eu faço. Bom? Me entregou. É a sua assinatura no mundo, que se você morreu hoje, amanhã você fala assim, é por isso que eu sou conhecida, eu quero ser conhecida. Olha, isso é muito difícil, porque eu acho que depois na correria do nosso dia a dia a gente esquece de se perguntar quem eu sou dentro da minha área, né? E confesso que não é uma pergunta que eu faço Diariamente. muito, não. Mas eu acredito que se eu morresse hoje, o que meus alunos poderiam levar de, poxa, eu não vou esquecer aquela professora, é a forma que eu tentei facilitar o idioma para eles. Porque é uma coisa muito difícil você, do nada, vou fazer inglês e vou conseguir. Tem pessoas com muita facilidade, tem pessoas que não têm nenhuma facilidade com o idioma. Tem as que não gostam, tem as que gostam, mas não entendem nada. Então, tentar adaptar uma coisa complexa, por mais simples possível, eu acho que faz parte dessa assinatura. Facilitar o idioma para que o aluno quebre essas barreiras, para que ele se sinta confiante de, se eu viajar, for fazer um intercâmbio, pelo menos eu não passo fome. Uhum. Eu consigo me virar, eu consigo encontrar um lecook em outro lugar. Né? Então, assim, eu acredito que eu fui uma facilitadora do idioma na vida dos alunos. Né? Olha, eu espero que você tenha sido uma facilitadora, que os seus alunos, as pessoas ao seu redor enxerguem isso. Eu, como sua amiga, eu enxergo. Você foi muito facilitadora em várias questões da minha vida, assim. E eu sou muito grata por você, sou muito grata por você estar aqui. Sou muito grata por tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu. São anos de amizade e que a gente pôde passar por várias fases e tudo mais. E saber que você se enxerga como facilitadora, eu posso comprovar que sim, porque em vários momentos que eram muito difíceis, porque a nossa vida nunca foi fácil, nunca teve privilégios, né? Falar a verdade, não. era a gente contra o mundo, criando os nossos próprios acessos, os nossos próprios privilégios. E eu sempre te enxerguei como facilitadora de tudo, assim, de sentimentos, de... Você tava no maior, eu tava no maior caos e tudo mais, ou você também, mas você sempre tentou achar o jeito mais fácil de se dedicar àquilo, sabe? Então eu realmente espero que todas as pessoas ao seu redor, assim como eu, te enxerguem assim. Eu tô muito feliz que você veio, espero que você esteja saindo aqui de barriga cheia. Muito. A gente comeu bastante, eu fico muito, muito agradecida por saber a mulher incrível que você se tornou. E eu sei que é só o começo de tudo. Ai, e eu fico muito, muito, muito feliz de poder ver essa construção, esse crescimento que, nossa, só a gente sabe o quanto a gente caminhou nas ruas da Penha. Falando, gente, quando isso vai passar? Passou. Incrível, eu te amo muito. Tô muito feliz. E agora é isso. Vão lá seguir a Thalia nas redes sociais, acompanhar ela. A gente vai marcar. A próxima vez que vocês me verem, junto com ela, a gente vai estar na casa dela e ela vai ter feito comida pra mim. Meu Deus. Né? Eu vou fazer arroz. Tá ótimo. Eu como de tudo. E eu terei viajado, trarei novas novidades. Novidades A gente espera por isso. E é isso. Até o próximo Lecrico.